O penúltimo capítulo do arco de Wano, a grande celebração da vitória da aliança contra os imperadores que até agora estão hidratando a pele na piscina de magma, a tão aguardada chegada dos jornais anunciando não só as novas recompensas, mas a ascensão dos novos imperadores. Só que nem tudo são flores, porque temos a aparição do último almirante que faltava, Ryokugyu, sobrevoando o mar de Wano, o país de Wano, voando com uma flor nas suas costas. O que então, no fundo, tudo realmente são flores, afinal, ele tá com uma flor nas suas costas. E pra quem sempre pergunta onde é que eu comprei esse bonezinho maneiríssimo do Chopper, eu recebi ele, ó, da Magic Box, que dessa vez mandou um conjunto inteiro do Ace Punhos de Fogo, com camiseta, boné, moletom, caneca, copo pra café, pôster de recompensa dele, bottom, chaveiro e ainda por cima o volume 1 da nova edição do mangá de One Piece. Ainda bem que eu não tinha comprado, acertaram em cheio. Vocês vão estar vendo o momento em que eu abri a caixa. E galera, não é coincidência, o negócio veio cheiroso. Eu falei pra vocês da primeira vez que o negócio veio cheiroso e veio cheiroso de novo. E além do Ace e do Chopper, você pode escolher de outros personagens de One Piece como o Zoro e o Luffy, já sabendo o que você vai receber no kit e tendo a opção de kits mais econômicos e os completaços como esse do Ace, além de outros animes também, como Naruto e Kimetsu no Yaiba. Então, ó, terminando esse vídeo, confere o link na descrição para garantir a sua Magic Box. Obrigado mais uma vez pela parceria. Galera, o capítulo começa em Marijoa, o que sempre é uma ótima forma de você começar um capítulo, porque a gente sempre pode esperar grandes revelações quando a gente vê os Gorosei conversando, mas nesse caso foi algo mais tranquilo. Foi mais dos Gorosei falando sobre a queda dos dois imperadores e cogitando quem serão os nomeados a novos imperadores. Eles falam que esse evento não pode ser encoberto, é um evento tão grandioso que não vai ter como o governo conseguir encobrir, ocultar do resto do mundo. E a grande pergunta, quem será que vai herdar o título de imperador do mar? E obviamente um desses vai ser herdado pelo Luffy, porque apesar do Luffy querer ou não o título de imperador e ele almejar na verdade o título de rei dos piratas, até pode ser que o Luffy ele fique, não, mas imperador, eu quero seu título, eu quero o título de rei dos piratas, e fale algo do tipo. Isso já vem acontecendo inevitavelmente e naturalmente desde a sua entrada no Novo Mundo. O que ele tem feito é conquistar aliados ao redor dos países onde ele visita. Ele conseguiu a aliança da Ilha dos Tritões, ele conseguiu a aliança do Reino de Dressrosa, ele conseguiu a aliança de Zou, ele foi conseguindo e conquistou até mesmo uma frota, a chamada Frota dos Chapéus de Palha. E é isso que compõe o Imperador, é você construir, é conseguir construir o seu império. E é isso que o Luffy está fazendo, então, inevitavelmente o caminho dele antes dele conseguir o título de Rei dos Piratas é conseguir o título de Imperador do Mar, isso independente da vontade dele. E óbvio, a primeira opção para o segundo título de Imperador seria ou pro Law ou pro Kid. Essa é a principal dúvida, para quem que vai esse título de imperador. Só que imagina se a gente tem um plot twist, imagina se esse título ele não vai para nenhum desses dois personagens, mas sim pro filho mais poderoso da Big Mom, que seria um ótimo candidato a herdar esse título de imperador. Imagina se o Katakuri não é considerado o novo imperador, já que a sua mãe foi derrotada. Quando, por exemplo, o Barba Branca ele foi morto, né? Ficou aquela dúvida, quem será que vai herdar o título de imperador do Barba Branca? E meio que o Marco ele estava nessa disputa. Os Gorosei até cogitam a possibilidade não só dos imperadores conseguirem parar o avanço do Teach, mas eles falam que talvez o Marco e companhia pudessem fazer alguma coisa. Então eles ainda cogitavam essa possibilidade do Marco, que era ali, apesar de não ser filho biológico, era um filho do Barba Branca. Será que ele se tornaria um imperador? Acabou que se tornou o Barba Negra. Só que imagina se isso acontece com o Katakuri e a gente tem esse plot twist. Seria uma possibilidade também. Outra informação que a gente tem é que Zou foi embora do país de Wano e sem ter feito tanta coisa assim. Eu esperava que pelo menos ela tivesse arrebentado ali, né? Os navios do governo mundial tivessem feito a limpa, mas parece que nem isso o elefante fez. Queria, nos meus delírios, que ela tivesse pego a espada gigante de Onigashima com a sua tromba, afinal
seria insano se ela tivesse feito isso, mas infelizmente a participação de Zunisha foi mais referente aos tambores da libertação para anunciar a volta de Joy Boy, consolidar essa volta de Joy Boy e reafirmar pra gente, né, a certeza de que Luffy realmente é essa figura lendária. Mas seguindo, a gente vê, nossa, a melhor parte desse capítulo talvez, que foi a conversa do Drake e do Hawkins. Uau! Uau, galera. Primeiro, um falando mal do outro, o Hawkins falando, você que sempre foi o cachorro da marinha, né? E o Hawkins revelando que aquela previsão dele da chance de sobrevivência de um certo homem ser de 1%, o que a gente sempre imagina que fosse o Luffy, era na verdade sobre ele mesmo. E nessa hora parece ele caindo assim, escorrendo na parede, como se ele realmente tivesse morrido. Eu fiquei, cara, eu não consegui não rir nessa hora. Me desculpa, a chance era eu. E ele morre. Cara, que final bunda! Que final bunda pra esse digno do personagem, mas que final bunda. Mas pra ficar perfeito, só faltou tanto o Hawkins quanto o Drake, eles deitados no chão assim, um do lado do outro, se dando a mão, e a câmera de cima assim mostrando eles dois se dando a mão e morrendo em dupla, como dois pobres coitados desse arco. Pra mim, nossa, eu acho que eu vou sonhar com isso essa noite. E falando em morte, tivemos a confirmação do Ashura Dojin e o Izo realmente tendo sido mortos nesse arco, que é uma surpresa pra gente, porque a gente sempre espera que os personagens que levaram, independente do dano, voltem, no fim das contas, vivos e recuperados. A gente vê ali o Kinemon, uma cena até bem bonita do Kinemon conversando com, se eu não me engano, o Kawamatsu, que estava na cena, o Marco também presente ali, né? Afinal, o Izo, ele também tinha morrido, fazia sentido o Marco estar presente, eles conversando sobre as lápides, né? O que eles iriam construir ali para conseguir também deixar todos os corpos que se foram juntos com o corpo também do Oden. Uma cena bem bonita ali no meio da neve também. E além da surpresa da gente ver que eles realmente foram mortos, cara, a gente tem que falar do impacto dessas mortes, porque apesar da gente ter tido uma certa construção para o sacrifício do Ashura Dojin, primeiro aqui ele, por mais que a gente tenha visto essa construção, a gente sempre espera que o personagem ele vai voltar independente do dano. Então, por mais que tenha ficado aquela incerteza, será que ele realmente se sacrificou e morreu? No fundo, a gente sempre espera que o personagem ele volte vivo. Então, por esse histórico dos personagens sempre acabarem voltando, ou pelo menos em 99,9% das vezes, a gente não sentiu tanto o impacto do sacrifício do Ashura Dojin naquela cena. E no caso do Izo, a gente nem sequer teve uma construção na cena final dele onde a gente tivesse tido um impacto de tipo, caraca, o Izo conseguiu empatar com um membro da CP0 e os dois se arrebentaram e morreram no fim das contas. A gente não teve esse impacto da cena da morte do personagem. Por mais que, por exemplo, a gente tivesse visto ele conversando com o Marco, né, se eu não me engano, quando ele aparece pela primeira vez no arco de Wano, dizendo, eu já perdi muitas chances de ter uma morte importante e gloriosa, o que daria um indício de que, nossa, então ele está preparado para morrer agora no país de Wano, então é melhor ficar atento quando alguma coisa acontecer com o personagem. Só que esse tipo de fala, se a gente pegar, por exemplo, o Jinbe como exemplo, o cara desde que apareceu em Impel Down, em Marineford, só não falou, se eu não me engano, na Ilha dos Tritões, mas em todo o santo arco ele fala que o meu agora chegou, o momento da minha morte. Então nem isso dava pra gente usar como uma certeza de caraca, é melhor a gente se preparar pra ver o fim do personagem. Então por mais que a gente tenha tido a morte desses personagens, foi algo meio esquisito, e eu ouso dizer que talvez por parte do Oda ele nem quisesse matar esses personagens. Por ele eu acho que ele traria todo mundo de volta à vida ali tranquilão, ninguém teria morrido, mas talvez os editores, enfim, tava falando, pô, deixa alguém morto aí só pra dizer que alguém morreu, né, pro pessoal não encher muito o saco. No fundo, a única certeza que a gente tem é de que o Oda realmente odeia o Marco, porque todo mundo ao redor do Marco acaba morrendo, todos os seus amigos mais próximos, né, companheiros mais próximos acabam morrendo, e coitado do Marco, parece que ele sofreu uma maldição. Seguindo o capítulo, a gente vê a grande festa finalmente acontecendo. A gente teve pelo menos essa oportunidade de ver a grande festa no final do arco de Wano, que eu achava até pelos spoilers que nem daria tempo de acontecer, mas pelo menos existiu esse pequeno intervalo de
de tempo de alguns dias, de 7 dias que se passaram, né, para eles conseguirem finalmente realizar essa festa. E a gente vê o Luffy e o Zoro acordando. E a gente só pensa, cadê o plot do ceifador? Do Zoro lá lutando lá, tipo, na sua batalha contra a sua Zanpakuto, aquela batalha espiritual dele ter que domar a espada e quem sabe acordando com a sua espada completamente enegrecida, né? A sua lâmina completamente enegrecida que seria a Ema. Enfim, não aconteceu, a gente não faz a menor ideia se isso vai ser retomado em algum ponto futuro. O Zoro pelo menos mencionando quando ele finalmente enegrecer a sua espada, ele vai dizer, eu tive uma luta contra o espírito da espada, o ceifador, enfim. Cara, ou então aquilo era nada mais do que o efeito colateral do remédio lá, para ele conseguir ter se curado no meio do arco de Wano e derrotar o King, e a consequência disso era ele quase enfrentar a morte, quase ter morrido e no fim ele acabar sobrevivendo de boa e no fim terminando em pizza. O Momo adulto se apresenta para o Luffy e o Zoro e conversa sobre o banquete que vai envolver todo o país. E nessa hora foi muito engraçado porque tanto o Luffy quanto o Zoro ficou tipo, quem é você, sabe? Quem é você? O que você está fazendo aqui? Por mais que o Luffy já tivesse visto o Momo na sua forma de dragão. E o mais engraçado foi o Zoro logo depois. Então, você parece o Oden. Pô, tu não quer testar? Não, vamos aqui, acho que eu tô afim de testar você, já querendo enfrentar o Momo adulto. Muito legal essa cena. Outra cena engraçada foi o Momo fazendo drama pra Nami como se ainda fosse criança. Ai, Nami-san, estão querendo ir atrás de mim, me protege, né? Como se fosse funcionar agora, só que não funciona. E o Zoro relembrando da promessa que fez pro Sanji. Foi por aí. Eu fiz uma promessa a você. E a grande batalha, a suposta grande batalha entre eles, nada mais do que é uma pequeniníssima cena com uma silhuetazinha dos dois ali no fundinho de um frame cheio de detalhe e eles dois se enfrentando e nada acontece. Infelizmente não aconteceu a grande batalha do século. E a grande cena polêmica desse capítulo, onde a gente vê dois quadros, um em cima do outro. Em um quadro a gente vê os homens tomando banho e no quadro de baixo a gente vê as mulheres tomando banho. E no primeiro quadro a gente vê a Yamato tomando banho junto dos homens, enquanto a Okiko, ela toma banho junto das mulheres. E aí, será que foi confirmado que a Yamato na verdade é um homem trans? Vamos aproveitar para relembrar mais uma vez essa discussão. Primeiro sobre a Okiko. Galera, no caso dessa personagem foi algo muito mais direto, foi algo muito mais simples. Quando ela apareceu, ela se apresenta para alguns membros do bando, se eu não me engano pro Luffy e pro Chopper, e eles se perguntam, peraí, mas você é homem, você é mulher? E ela diz que, eu sou homem, eu nasci como homem, mas o meu coração é de mulher. E até a forma que ela fala, né, o coração de mulher é um negócio curioso, porque a palavra coração em japonês, ela não só abrange o coração físico, mas abrange também a mente, tem um sentido mais abrangente e até um pouco espiritual, dá pra dizer, né? Então, quando ela diz que o seu coração é de mulher, é como se o espírito, realmente, tipo, a personalidade, todo o ser dela fosse realmente de mulher, a mente dela também fosse de mulher. Um exemplo prático disso na obra é quando o Law ele troca o coração das pessoas e troca, na verdade, a personalidade delas, porque, mais uma vez, o coração, a palavra coração, ela representa um pouco mais do que só o órgão físico. Então foi algo muito direto, muito simples, que não teve problema nenhum. O máximo que tinha era os otaku fazendo piada, kkkk, porque a Okiko vai segurar a espada, porque é a espada da Okiko, que sinceramente, tipo, é bem quinta série, mas fora essas piadinhas que faziam por aí, sinceramente não teve uma grande problemática em torno da personagem. Todo mundo aceita a personagem de boa, só que no caso da Yamato, a coisa ficou muito confusa, a forma como a mensagem foi passada, porque ao mesmo tempo em que ela se posiciona como pronome masculino, se identifica como Oden, a gente tem, por exemplo, o box de introdução da personagem, que classifica ela como filha do Kaido e autoproclamada Kozuki Oden, e aquela é a palavra do narrador, ou seja, a palavra do autor sendo inserida ali. Não só isso, mas a gente teve também, um tempo depois, o Vivre Card da Yamato, que é um databook oficial e revisado pelo autor da obra Ishiro Oda. E nesse Vivre Card da Yamato, ela é classificada como sendo do sexo
feminino. E além disso, quando foi lançado o episódio 1000, a gente teve um especial, que foi uma série de episódios com atores e atrizes da vida real, onde em um desses episódios temos uma mulher que quer seguir o seu sonho de abrir o próprio restaurante, mas ela é diminuída e desincentivada pelo seu marido ou companheiro. Só que depois dela ocasionalmente ler o mangá de One Piece, ela acaba se inspirando nas personagens femininas da obra, que servem de motivação para ela seguir o seu sonho, né? Ela vendo personagens femininas fortes, ela acaba se inspirando nelas. E nisso a gente vê os exemplos da Hancock, a Vivi, a Nami e também da Yamato aparecendo nesse bolo de personagens femininas. Ou seja, toda a visão de fora do mangá, o olhar de fora do mangá, seja do autor, seja das outras mídias oficiais de One Piece, tratam ela como mulher, a não ser que a gente tentasse teorizar que o Oda ele sofreu uma certa influência, ali, uma certa pressão para não declarar ela exatamente como homem e por isso ficou como mulher, enfim, mas aí a gente teria que entrar no campo da especulação. E tem uma fala da Yamato no mangá que sintetiza muito a visão dela sobre isso tudo, onde ela diz: Kozuki Oden era homem, então eu também sou, ou então eu também serei. E eu não acho, pelo menos na minha posição aqui, eu não acho que a coisa funcione exatamente dessa forma. Eu acho que se você realmente se considera de outro gênero, ou do sexo oposto, enfim, se a Yamato ela fosse um homem trans, ela deveria tratar isso como um fim por si só, e não como um meio para um outro fim. Porque dessa forma só parece muito que, por exemplo, a Yamato, eu quero jogar bola, mas todo mundo diz que jogar bola é coisa de menino, então eu também vou ser menino, vou me tratar como menino porque eu também quero jogar bola. E é mais ou menos isso que acontece. A Yamato ela se reflete numa figura masculina, de grande nome, de grande imponência, de grande poder, de grande destaque na obra nesse arco, e ela quer ser igual àquele personagem. E é por isso que eu falei semana passada, relembrei isso semana passada, que eu esperava que o desenvolvimento da personagem fosse perceber que ela não precisa se espelhar numa figura masculina, ou ela não precisa ser homem para ela conseguir fazer coisas grandiosas, para ela poder viajar no mundo, que é algo tipicamente masculino até dentro do universo de One Piece. Então ela não precisaria se enxergar como homem para isso, ela poderia se autoafirmar como mulher mesmo e dessa forma também ser capaz de realizar feitos grandiosos, assim como uma figura masculina de grande nome que foi Kozuki Oden. Mas voltando à imagem, a gente vê a reação do Sanji ali, né, tratando ela como mulher, porque ele tá lá jorrando sangue lá no fundo, escarrando o sangue do nariz dele. A gente vê não só isso, mas a Otama pegando nos peitos da Nami, e antes disso o Momo tendo assediado a Nami, enfim. O Oda ele tenta fazer uma inclusão, mas tem um monte de coisa meio esquisita acontecendo no meio disso. De qualquer forma, oficialmente a personagem é classificada como mulher, mas eu super entendo quem prefira chamar ela com pronome masculino, afinal ela se denomina dessa forma, então tá super tranquilo. Inclusive, falando sobre agora que ela, pelo visto, realmente entrou no bando, inclusive sem muita autorização do Luffy, a gente não sabe se o Luffy ele foi comunicado dessa entrada dela no bando, mas parece que foi uma entrada tipo a da Robin mesmo, em Alabasta, quando ela simplesmente surge no navio, diz que vai se juntar ao bando do Luffy e todo mundo acata a decisão dela. E sobre a função que ela pode assumir a partir de agora, eu acho que todo mundo já sabe qual é, seria a de escrivã, assim como foi o Oden para o navio do Roger, que escrevia as viagens, relatava os acontecimentos do bando que viajava ao redor do mundo. No caso da Yamato, isso vai se repetir, ela provavelmente vai ser a escrivã do bando, que apesar de não ter relatado toda a história do bando desde o seu início, pelo menos vai relatar a parte mais importante, que vai ser a chegada finalmente do bando até Laugh Tale, até que o Luffy se torne o rei dos piratas e encontre One Piece. Seguindo, galera, a gente vê tanto o Frank quanto o Usopp reparando os navios. Eles não estavam lá na banheira e eles estavam reparando os navios, e nessa hora chega o Apu. Na verdade, ele estava meio que ali por perto, né? O Apu ele chega com os jornais anunciando os novos imperadores do mar e as recompensas atualizadas. Galera do céu, meu Deus do céu. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre a possibilidade da recompensa do Luffy, o quanto ela pode aumentar, para qual recompensa ele pode
conseguir subir, teorizei, enfim, falei um pouco sobre isso. A gente falou aqui no começo desse vídeo sobre a possibilidade de quem vão ser os novos imperadores do mar, o Kid ali olhando meio aflito, né, tipo, ele já naquela expectativa, será que vai ser eu? Tomara que seja eu, ou será que vai ser o Trafalgar Law, né? Se eu fosse o governo, eu ia dar logo pro Trafalgar Law, porque convenhamos, né, ele teve uma importância maior ali na derrota da Big Mom. Não quero voltar nesse assunto, mas enfim. Mas ainda existe a possibilidade desse plot twist do Katakuri ser considerado o novo imperador e assumir essa liderança até que, sei lá, o Barba Negra acabe destronando ali o que restou do bando da Big Mom e consiga pegar o Road Poneglyph deles. Inclusive, antes que eu me esqueça, e aí? Tipo, falta um capítulo para o ano acabar e a gente não viu o bando indo atrás do Road Poneglyph do Kaido. A gente sabe que o Law ele foi atrás de um Poneglyph, a gente vê ele lá, né, vendo um Poneglyph, mas aquele não era o Poneglyph vermelho, que é essencial para você conseguir encontrar Laugh Tale. E cadê? Cadê os caras procurando essa porra? So o Oda vai dizer que não, o Law ele conseguiu ver os dois, a gente só não tinha visto na hora. Estamos esperando até agora. E no final do capítulo, quando eu vi isso no spoiler, gente, o almirante Ryokugyu sobrevoando os céus de Wano com uma florzinha nas suas costas. De boaça lá sobrevoando o país de Wano. Galera, vamos falar muito agora sobre isso, olha só. E nos meus sonhos molhados de 4 anos atrás, antes sequer da gente ter visto a primeira silhueta do almirante aparecer em Marijoa, eu esperava que fosse uma mulher, assim como a gente tem a Big Mom do lado da pirataria sendo uma mulher, sendo um diferencial como um top tier do lado da pirataria, a gente teria uma almirante mulher sendo diferencial do lado da marinha, inclusive sendo, quem sabe, usuária da Zoan mítica modelo Gaia, o que faria total sentido com poderes de planta, com poderes envolvendo natureza, mas que meio que cai por terra primeiro depois da banalização que foi as Zoans míticas agora no arco de Wano, mas pelo padrão que em 99% das vezes ele se segue, que é uma referência a criaturas mitológicas japonesas, orientais, no caso do Sengoku, no caso da Yamato, no caso do Kaido, na maioria dos casos, pelo menos não no caso do Luffy, daria pra dizer, né, que é um deus que se refere a algo de dentro do próprio mangá, mas até mesmo o Marco, né, que apesar da Fênix não ser necessariamente oriental, mas possui chamas azuis meio que fantasmagóricas, que também fazem referências às chamas espirituais japonesas de coloração azul, que envolvem coisa de morto-vivo, submundo, enfim, uma parada mais mística, espiritual, oriental. Então, no caso de Gaia, não faria o menor sentido, apesar do nome Ryokugyu, o Gyu, ele poder ser traduzido tanto como touro quanto vaca e bovino. Então, independente do nome ali, a gente poderia ter qualquer gênero do personagem, né? Muita gente traduz como touro porque assume-se que seria um homem, mas não seria a única tradução possível. Só que o que realmente quebra essa ideia é o fato de que todos os almirantes eles são baseados em atores japoneses que interpretaram certos papéis específicos que lembram ainda mais a caracterização de cada um desses almirantes. No caso do Aokiji, que é baseado no ator Yusaku Matsuda, interpreta um personagem chamado Shunsaku Kudo. O Kizaru, que é baseado no ator Kunie Tanaka, interpreta um personagem chamado Borsalino. O Akainu, que é baseado no ator Bunta Sugawara, o homem mais bonito da face da Terra, segundo o autor de One Piece, interpreta o personagem Shouzo Hirono, num filme chamado Batalha Sem Honra, ali ele usando um ternão vermelho ali, né? Tatuagem da Yakuza também no corpo dele, bem parecido com o personagem, até o nome do filme, Batalha Sem Honra, o que caracteriza muito o estilo do personagem. E o Fujitora, sendo baseado no ator Shintaro Katsu, que interpreta o personagem Zatoichi, que esse aí é cagado e cuspido, o referencial desse almirante. E por último, o Ryokugyu, que seria inspirado no ator Yoshio Harada, que interpreta um personagem chamado Genai Aramaki. E aqui você me pergunta, tá, mas por que seria baseado nesse personagem? Só porque o cabelo deles dois é parecido? Não só por isso, mas o papel desse personagem, Genai Aramaki, que esse ator interpreta, nesse filme onde ele aparece, esse ator contracena com os atores tanto do Kizaru quanto do Fujitora.
que são os 3 almirantes atuais da Marinha. Então fica aí a referência muito óbvia de que esses 3 atores eles vão compor ali a base dos personagens de One Piece, dos almirantes de One Piece. E falando sobre os seus poderes, a gente tem o esquema de cores dos almirantes que refletem exatamente a característica base dos seus poderes. O Akainu usando uma roupa vermelha, um terno vermelho, lembra o seu poder de magma. O Aokiji ali com o seu terno azul lembra o seu poder de gelo. O Kizaru com o seu terno amarelo lembra o seu poder de luz, também caracterizado com a cor amarela. O Fujitora com um kimono roxo lembra os seus poderes de gravidade, lembrando que gravidade na ficção ela é representada com a coloração roxa, como por exemplo o Brago de Zatibel, que eu mencionei aqui algumas vezes. E no caso do Ryokugyu, já que ele teria tons esverdeados, que ele teria um poder relacionado à natureza, que ele poderia criar plantas independentes se fosse uma Zoan mítica, uma Logia ou uma Paramecia. Independente disso, seria algo relacionado a isso. Eu esperava que fosse uma Zoan mítica antes, mais uma vez, do Oda banalizar isso no arco de Wano, porque dessa forma seria o Kizaru com uma Logia, o Fujitora com uma Paramecia, que ele mesmo possui, não é a espada, e o Ryokugyu tendo uma Zoan mítica para fechar ali os 3 tipos de fruta, só que parece que ele vai seguir realmente um estilo de Paramecia. O papel desse personagem agora, no final do arco de Wano, claramente vai ser revitalizar toda a natureza do país de Wano, que foi completamente dizimada ali pelas atuações durante anos, durante décadas, pelo bando do Kaido ali com as fábricas, eliminando completamente a natureza ali presente do país, ou pelo menos boa parte da natureza do país. O Ryokugyu com certeza vai conseguir realizar esse feito de revitalizar completamente a natureza que foi perdida no país, até mesmo criando árvores com frutas que vão assim também conseguir alimentar a população de Wano e mostrando pro que o personagem ele veio. Talvez ele não vai vir pra se mostrar um ditador completo, até porque muito provavelmente ele vai seguir a mesma linha do Fujitora ali de também questionar, ser contra boa parte das atuações do governo mundial. Então ele vai estar lá para realmente mostrar pro que ele veio, ali ajudar o país de Wano, até porque ele pareceu estar indo por conta própria. Ele mesmo que interfere na ligação lá do governo mundial, não, pode deixar que eu tô indo, e tal. Então ele vem de longe, passam-se os 7 dias, o bando tem a celebração final deles, a festança deles todos lá, e ele finalmente chega para conseguir ajudar a população e quem sabe também prender o Kaido e a Big Mom, que, se realmente a teoria estiver certa, foram expelidos pela explosão do vulcão que aconteceu capítulos atrás. Ou será que eles ainda estão banhando, se hidratando no magma de Wano? E outro detalhe sobre a sua habilidade é que ele não come há 3 anos. Foi o que ele disse na primeira aparição dele. Então, claramente, ele se alimenta de fotossíntese, né? Ele não seria uma Zoan mítica, mas seria uma Paramecia que consegue ali, através do seu poder, enfim, moldar ali o seu corpo ali de uma forma que ele consiga absorver a luz do sol e consiga se alimentar dessa forma. E é muito engraçada a forma como a gente tem a introdução, a apresentação dos almirantes, que sempre parece ser um negócio completamente porco. A gente vê o Aokiji lá aparecendo pela primeira vez, lá pequenininho, parecendo um desenho de palito na sua bicicletinha. A gente vê também depois o Kizaru aparecendo ali em cima de uma bola de canhão ali, e agora o Ryokugyu voando ali com seu helicópterozinho de flor, sendo que é o completo oposto quando a gente pensa nos Yonkou, que são apresentados com aquele hype lá nos céus, mas que, olha só o que acontece, os Yonkou eles são apresentados dessa forma absurda e caraca, e depois a gente percebe que, peraí, eles não são assim deuses, eles são muito fortes, mas chega até o ponto onde muita gente se decepciona quando a gente vê a realidade dos poderes desses personagens, que dirá a própria Big Mom, né, que apesar de ser muito poderosa ainda assim, mas a coisa, ela desce um pouco, enquanto os almirantes acontece justamente o contrário. A gente tem apresentações completamente, cara, que diminuem os personagens, mas que quando a gente vai ver a realidade deles, eles parecem mostrar mais do que no começo eles pareciam ser. E é mais ou menos aí onde esses personagens eles se encontram. Não estou dizendo que são exatamente o mesmo nível, mas é mais ou menos ali onde a realidade desses personagens, fora o hype, fora a apresentação deles, quase que meio que se encontra ali no meio do caminho.
Mas galera, eu não espero menos que esse cara seja basicamente o Hashirama de One Piece. Óbvio que o Hashirama em Naruto era um absurdo. Talvez não seja o maluco mais absurdo também de One Piece, mas ainda assim é mais ou menos isso que eu espero, é mais ou menos esse nível de força que eu espero. Muita referência bacana talvez seja colocada nos poderes desse personagem quando ele realmente for lutar com tudo, mas que eu não acho que vai ser agora. Agora eu só espero que ele realmente vá revitalizar o país de Wano e consiga capturar, quem sabe, o Kaido e a Big Mom, deem um susto ali nos piratas afugentando eles, quem sabe, mas nada muito além disso. Vamos ver aí esse Road Poneglyph se aparece ou não no fim das contas. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou um pouco mais longo do que eu esperava que ficasse, mas de qualquer forma, se você caiu de paraquedas e ficou até o final desse vídeo, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para não perder a notificação dos vídeos que saem semanalmente comentando o mangá e o universo de One Piece, ó. E não esquece de garantir a sua Magic Box também, link na descrição, beleza? Até a próxima, tchau!